Sócrates foi condenado por questionar demais. Nascido em Atenas no ano de 470 a.C. e morto no ano de 399 a.C., ele é um dos pilares da filosofia ocidental. Ele é um filósofo importantíssimo para aqueles que estão iniciando a sua trajetória dentro da filosofia. É necessário entender esse filósofo, essa forma de pensar e como que a filosofia ocidental foi fundada. Sócrates, ele se diferenciava dos pensadores anteriores a ele, que eram ligados à natureza, a chamada physis. Esses filósofos da physis eram muito preocupados em entender a origem das coisas a partir de elementos da natureza, como água, fogo, e ele acabou não dando importância a isso, ele acabou indo por um outro caminho. Ele queria entender, na verdade, o homem e as suas relações, tentando entender, buscando, logicamente, a verdade, a essência das coisas, e com isso, então, ele comprou muita briga. Ele acabava questionando as pessoas pelas ruas de Atenas, e a frase que marca Sócrates nesse processo é: só sei que nada sei. Ele se achava um ignorante e queria saber. Por isso ele perguntava. Esse processo inicial do seu método filosófico chamava-se ironia, que em grego significa perguntar. O que ele fazia? Alguém que se dispusesse a conversar com ele, ele fazia perguntas a essa pessoa para desconstruir o pensamento raso que essa pessoa pudesse ter e buscar, com isso, numa segunda fase, na chamada maiêutica, o pensamento, o conhecimento que já estava dentro da pessoa. Então ele queria, na verdade, agir como um parteiro de ideias. Por que ele falava isso? Porque a mãe dele era parteira. Ela trazia crianças à vida. E ele dizia: eu sou parteiro de ideias, eu trago ideias à vida. Então as ideias já estavam dentro das pessoas. O que ele fazia? Ele despertava essas ideias, trazendo essas ideias à luz. Então, ele primeiro perguntava, era ironia. Depois de desconstruir o pensamento, ele partia para uma segunda fase, com outras perguntas, para tirar de dentro da pessoa o pensamento que já estava lá. Então, ele não impunha nada. Ele despertava o conhecimento, despertava uma forma mais crítica de pensamento, buscando fazer com que o interlocutor chegasse às próprias conclusões. Tá? Então, ele não era o professor que entregava o conhecimento pronto. Ele despertava no seu aluno essa possibilidade dele trazer à luz as suas próprias conclusões. E Sócrates, então, logicamente, é alguém que andava pelas ruas de Atenas, conversando com ricos, com pobres. Teve alunos famosos, como, por exemplo, Platão, um dos grandes filósofos também deste período. E vai ser o próprio Platão que vai eternizar a figura do Sócrates, através dos chamados diálogos. São obras do Platão que estão aí ainda hoje, como, por exemplo, Fédon, Criton, o Banquete. E nesses diálogos, logicamente, ele fala, coloca o Sócrates como um elemento central, não ficcional, mas um elemento central, e vai discorrendo sobre o pensamento socrático, sobre o amor, sobre a justiça, sobre o dever. O Sócrates, então, ele era alguém extremamente polêmico, e ele não escrevia nada, ele apenas debatia. Aristófanes não gostava de Sócrates. Então, com isso, o que vai acontecer? Ele vai escrever uma obra chamada As Nuvens, em que ele vai, como se diz nos ditos atuais, descer o sarrafo em Sócrates. E essa visão impressa por Aristófanes acaba implicando no seu julgamento. Sócrates vai ser julgado por impiedade, por não acreditar nos deuses de Atenas, por corromper a juventude, por tentar trazer novas divindades para o panteão da religião ateniense, esse tipo de coisa. Então, Sócrates ele foi condenado, acabou condenado à morte por cicuta. A votação ali pela condenação dele foi muito apertada, mas acabou condenado e ele aceitou passivamente a condenação por cicuta. Inclusive na obra Criton, o Criton,
que é um personagem, um amigo dele, chega na prisão tentando convencer o Sócrates a fugir. E Sócrates, logicamente, ele argumenta, né, que seria uma vergonha, seria uma injustiça ele fugir da cadeia, porque ele acreditava nas leis da cidade de Atenas. Então, ele pregava a verdade, pregava a justiça, e ele dizia, preferível, né, sofrer uma injustiça do que cometê-la. Então, portanto, ele achava que ele deveria cumprir o seu destino. Então, ele morreu, né, serenamente, tomou o cálice de veneno e morreu serenamente no ano de 399 a.C.